Olá, bonjour, bom dia. Hoje é dia 21 de abril e nós continuamos nossa meditação durante esse tempo de quarentena. E o texto de hoje se encontra em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se não me falha a memória, dia 21 de abril é dia de Tiradentes no Brasil. Na minha época era um feriado nacional e o Tiradentes foi esse homem de Minas Gerais, da capitania de Minas Gerais na época, hoje Estado de Minas Gerais, que lutou pela liberdade no Brasil, pelo fim da colonização portuguesa no Brasil. Ele foi, então, enforcado no dia 21 de abril no Rio de Janeiro, se ainda não me falha a memória. E eu escolhi como tema para hoje a graça e a liberdade. Então pensei, 21 de abril, liberdade, e também tem aquela música, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Sobre nós. De manhã cantar não é muito fácil. E hoje está um dia nublado e chovendo aqui no sul da França. Eu gostaria de falar dessa liberdade em 5 pontos. A primeira liberdade aqui é a liberdade que Deus coloca no nosso coração de que Ele não é um pai, um pai que dá chicotada, como se diz em francês, mas um pai de amor. Essa relação restaurada entre você e Deus é o que a graça traz para a sua vida. É a liberdade que Deus te dá, de ver Deus como um pai de amor. Jesus tinha, no discurso do Cristo, ele está sempre mostrando, falando de Deus como um pai. Inclusive, a nossa oração universal, né, orada por todos os cristãos do mundo, é Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pai nosso, então Deus não é um mestre que dá chicotada, mas é um pai de amor. Essa é a libertação que Deus traz à nossa mente, para que possamos ver Deus de uma outra forma. É a liberdade também, então, nosso segundo ponto, é a liberdade também do pecado. Deus nos libera do pecado. Uma das palavras utilizadas para pecado no Novo Testamento é passar ao lado do alvo, é perder o alvo. E você sabe muito bem que quando você passa um pouquinho no início, longe do alvo, você vai com o tempo você vai estar bem distante da realidade onde você queria chegar. Então, o Deus nos liberta pela vida de Cristo em nós, a graça de Deus que traz a vida de Cristo em nós nos liberta completamente da tirania, da escravidão do pecado. E também essa graça nos liberta, seria o nosso terceiro ponto, nos liberta do medo da condenação eterna. O amor joga fora todo medo. O amor vai banir do nosso coração o medo. E no texto de João, esse medo é o medo da condenação eterna. Não existe medo de condenação, porque nós temos uma promessa de Deus que está no nosso coração, que nos liberta desse medo, desse grande medo que a gente tem da morte, né? Se fala muito em morte durante essa pandemia de Covid, né? Cada vez que você liga a TV, você vê os números desfilando lá, é uma coisa abominável, de pessoas que estão morrendo aqui na França, na Europa e no mundo. Mas a graça de Deus nos liberta desse medo. O quarto ponto é a liberdade de viver no amor, o amor de Deus. A gente experimentou o amor de Deus por nós, eu passo a amar a minha pessoa, agora eu amo a outra pessoa também com este mesmo amor, ágape, que a graça de Deus colocou no meu coração. Agora eu não preciso ficar pensando que as pessoas não me amam e que isso, que aquilo. Deus me ama, eu me amo e eu amo as outras pessoas com o mesmo amor. Deus demonstrou esse amor por nós em Cristo Jesus e agora nós podemos dar a nossa vida pelo outro, como está escrito também na palavra de Deus. E o segundo ponto é essa liberdade de ser diferente. Eu sou pastor aqui na França de uma igreja chamada Igreja Batista de la Côte Basque, é a Igreja Batista da Costa Basca, aqui no sudoeste da França, na fronteira com a Espanha. E outro dia alguém me disse que na nossa igreja haviam 26 nacionalidades diferentes e aproximadamente 15 ou 16 línguas diferentes. Interessante que, como pastor, eu visito os irmãos, a gente gosta muito
de saborear a comida da França e do mundo todo. É interessante de ver que essas pessoas, por exemplo, os irmãos que vêm do Oriente Médio, não posso falar o nome dos países aqui porque esse vídeo vai estar na internet, e esses irmãos comem de forma diferente, em casa eles usam roupas diferentes, mas nós temos o mesmo amor, a mesma vida. Olha que impressionante. Durante o ano passado, quando o G7 se reuniu aqui em Biarritz, nós fizemos um culto que nós chamamos de culto G7, para falar sobre as necessidades do mundo, e nós cantamos em 8 línguas diferentes, inclusive o árabe. Olha que interessante. Somos completamente diferentes exteriormente, né, falando, cultura diferente, línguas diferentes, mas nós temos o mesmo amor no nosso coração. A liberdade de sermos diferentes e de vivermos juntos, em harmonia. Olha que coisa interessante. Então foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Então vivam essa liberdade pela graça de Deus.